Boa noite. Vamos hoje conversar um pouco sobre um assunto palpitante na vida dos investigadores, dos pesquisadores e mais agudamente na vida dos candidatos a pesquisadores, que é a feitura de uma tese. Eu estou com a doutora Melanie aqui ao meu lado, para que nós possamos conversar um pouco sobre esse assunto tão palpitante no seio da nossa comunidade acadêmica. Como se faz uma tese acadêmica? Vejam, a nossa proposta é que daqui a um pouco de tempo, tipo assim, 1h30, nós possamos todos comungar de um mesmo pensamento a respeito do que seja essa coisa chamada tese acadêmica. Por isso, eu vou tentar dirimir ponto por ponto todos os aspectos que cercam essa polêmica conceituação do que seja uma tese acadêmica, para que serve, como deve ser realizada, quais são suas partes constitutivas e assim por diante. Com o auxílio da doutora Melanie, nós vamos conversar com vocês e esperamos que vocês possam interagir conosco mediante e-mails, para que a gente possa estar sentindo essa interatividade. Então veja, nós temos primeiro que conversar com vocês a respeito do que seja uma tese em ciências da vida. Obviamente que tudo que nós estamos conversando diz respeito à nossa experiência pessoal deste mundo científico, que é exatamente no seio das ciências da vida. Não sabemos nada, não podemos conversar, não podemos dar nenhuma informação, contribuição a respeito de uma tese acadêmica em ciências exatas, tampouco em ciências humanas. O nosso foco é o ser vivo como tal, a sua biologia. Então essa é a questão primeira que se faz muito importante. Então temos que, em toda precisão, dirimir que a tese que nós falamos é aquela que diz respeito a um trabalho sobre ser vivo. Organismos multicelulares, cultura de células, unicelulares, bactérias, vírus ou o que seja. O nosso objeto de trabalho, o nosso objeto de estudo é um ser que contenha vida. Bom, então isso dito, vamos continuar com a nossa arenga, dizendo uma coisa para vocês. A palavra tese tem suas implicações, como veremos daqui em instantes. O que nós queremos conversar com você é a tese acadêmica. O que seja a tese acadêmica, o seu conceito, toda a sua extensão, e a metodização, quer dizer, o meio pelo qual nós vamos alcançar o conhecimento. Como é que nós vamos fazer uma tese acadêmica? Eu começo pedindo o auxílio do nosso amigo Descartes, René Descartes, que, entre a sua imensa obra que dedicou à humanidade, que legou à humanidade, tem um livreto muito curto chamado O Discurso do Método, onde realmente René Descartes deu a sua maior contribuição. A maior contribuição dele não foi no ramo da física, especificamente da mecânica, da cinemática, não. Foi mais profundamente no aspecto filosófico epistemológico, com o seu livreto O Discurso do Método, onde ele diz, entre outras coisas, o seguinte, que é o que nós queremos falar para vocês, essa nossa conduta aqui nesse momento. Como homem que caminha só e nas trevas, resolvi tão lentamente e usar de tanta circunspecção em todas as coisas, que embora não avançasse senão muito pouco, evitaria pelo menos cair. Isso para mim é uma frase, é um pensamento lapidar, que realmente cheio de sabedoria. A palavra tese pode ser utilizada em vários sentidos. O senso comum, que se fala normalmente, corriqueiramente, o termo filosófico e o termo acadêmico. Do ponto de vista de senso comum, é qualquer proposição levada à discussão.
A minha tese é que, aí diz alguma coisa que acha que aquilo é verdadeiro, que é uma proposição que você está fazendo. A minha tese é no sentido de essa conversa coloquial, onde nós utilizamos com muita frequência, nos valemos desse termo tese para indicarmos que é alguma coisa que nós achamos ser verdadeira, que nós achamos que tenha um embasamento firme, sólido. Isso é o senso comum da palavra tese. O senso filosófico é aquele que é no sentido do primeiro momento do processo dialético. A dialética, que é o processo filosófico por excelência, aplicado ao universo científico. A tese, que é o primeiro momento, que é uma proposição, depois algo lhe contradiz, que é a antítese, e daí nasce a síntese. Esse é o sentido filosófico. Então a tese, isso tem muita importância, como vocês vão ver daqui a pouco, quando nós começarmos a tentar dirimir essa confusão muito grande de conceitual que existe a respeito de dissertações de mestrado, de monografia de conclusão de curso, uma terminologia muito imprecisa, vaga, que só tem razão de ser no jargão das pessoas que estão habituadas a lidar nesse meio, mas que não tem nenhum embasamento semântico, nenhum embasamento doutrinário, filosófico. E com isso as pessoas se perdem, os conceitos vão por água abaixo e a gente faz uma confusão muito grande, fica uma verdadeira torre de Babel, cada um diz uma coisa diferente do outro e não se entende. Então, se nós conseguirmos colocar com muita propriedade essa terminologia, o sentido exato de toda essa terminologia que nós estamos nos referindo, nós teremos feito um grande ganho. Então a tese é isso, uma proposição formulada, a qual vem se opor sempre à antítese, uma argumentação contrária, e aí surge a síntese, que é o resultado do confronto da tese com a antítese, que por si só, quer dizer, já a partir do seu aparecimento, da sua conclusão, é o resultado do confronto de uma nova tese. Então a síntese será uma nova tese. Então isso é interessante porque esse mecanismo filosófico, racional, é o que nós utilizamos quando a gente lida nesse universo. Então, recapitulando, nós temos a tese e a antítese, isso gera uma contradição, um choque, e vem então a síntese, que é uma nova tese e assim por diante. Esse foi o raciocínio de Hegel, e o Hegel realmente, entre muita coisa muito sábia que ele pronunciou, ele disse que a dialética é a marcha e o ritmo das próprias coisas. Isso é muito importante nós sabemos o que é o ritmo da própria coisa, para que ela tenha um sentido, para que ela realmente nos ajude a raciocinar, nos ajude a nos situar desse universo científico onde nós estamos inseridos. Bom, e no seu senso acadêmico, que é o que nos interessa, a tese é um documento científico de avanço do conhecimento oriundo de pesquisa original. Primeiro atributo da tese. A pesquisa tem que ser original. Nós temos que ter algo que nunca tenha sido proposto antes. É isso que é original. É a nossa proposição. Essa proposição, que é original, que é do próprio autor, o autor a propõe, ele pode se utilizar de métodos absolutamente sediços, que todo mundo já sabe, os métodos, as formas de consubstanciar a sua proposição, pode já ter sido utilizada muitas vezes, e aliás é até bom que tenham sido utilizados, porque é um método já sabidamente eficaz em resolver problemas epistemológicos, problemas de pesquisa. O que é importante é que a pesquisa seja original, que a sua proposição tenha sido exarada e nunca ninguém tenha antes feito a mesma coisa. E para a obtenção de um grau acadêmico. Isto é o nosso conceito de tese acadêmica. Então nós vamos ver que a tese acadêmica é um documento peculiar. Absolutamente peculiar, diferente de todos os outros, e o que lhe é mais próximo é o artigo científico.
que resulta de uma pesquisa. É o relatório que se coloca em termos de artigo científico. Vocês estão vendo que eu estou falando de um relatório. Então, a tese é exatamente um relatório. A tese acadêmica é um livro, porque é assim que ela se organiza, com uma ficha catalográfica, com todas as características com um sumário, com a paginação precisa, com todas as partes de um livro que um livro deve ter. Então, a tese é um livro. E este livro é um relatório. Vocês estão, na sua tese, relatando a sua pesquisa. O que aconteceu com a sua pesquisa, qual foi o destino que vocês deram à sua pesquisa. A tese tem atributos únicos, nós vamos ver, bem definidos, que diferem de qualquer outros tipos de relatórios, inclusive do artigo científico, como eu acabei de dizer, que é o documento científico, o relatório que mais se aproxima da tese, não é a dissertação, como poderia parecer à primeira vista. Nós vamos ver tudo isso com muita propriedade, com muita clareza. A proposição é que tem que ser original, como já tinha falado antes. É isso que nós temos que colocar. Você tem que ter uma proposição que ninguém antes teve, ninguém propôs isso antes. Se você tem uma proposição e ao tentar implementar essa sua pesquisa, você descobre, como nós vamos ver daqui a pouco em que local nós vamos descobrir isso, você descobre que essa tese, que essa proposição já foi respondida, então ela não é mais original. E você não pode ter uma tese. É óbvio, isso aqui não é porque existe uma regra, um relatório, um regulamento, não é esse o aspecto. O aspecto é que, quando uma proposição foi respondida, ela deixa de ser original. Alguém já fez a mesma proposição e alguém já respondeu a essa proposição. Então ela deixa de ser original e você perde, então, aquela pesquisa, perde a sua característica primordial de tese, que é uma proposição original não respondida. A conclusão da tese deve prover avanço do conhecimento. Então, é óbvio que este documento que você está pretendendo elaborar, um livro a partir de uma pesquisa, tem que prover avanço real do conhecimento. Não pode ser uma coisa simplesmente diletante. Nós temos que ver que quando se faz uma experiência científica, não se faz mais do que lançar uma pergunta à natureza. Veja, estou falando em ciências da vida, cuja resposta será um simples sim ou não. Então, é uma questão que é muito importante. Você tem que fazer hipotetizar. A palavra hipótese vem abaixo da tese. Hipótese, quer dizer, antes da tese tem uma hipótese, que ao ser comprovada, perde o hipo e fica a tese. Então, a tese é anterior à hipótese e é aquilo que você quer demonstrar, e em demonstrando, ela passa a categoria de tese. E é só após o término da pesquisa e da coleta dos resultados que os pesquisadores se asseguram de que o seu trabalho pode ser expresso sob forma de tese acadêmica. Não antes. Você pode ter uma pretensão de fazer uma tese, você realiza uma pesquisa e na aferição dos resultados você vê que os resultados não se coadunam com esse tipo de avanço do conhecimento. Por exemplo, os resultados apontam para a inexistência da sua hipótese, a refutação daquela hipótese que você postulou. Então, a negação da sua hipótese faz com que o documento perca valor. Ele pode ser, inclusive, aproveitado essa pesquisa para se fazer um artigo científico, para se fazer uma comunicação em evento, em congresso, mas não para fazer uma tese acadêmica que deve primar pelo avanço efetivo do conhecimento. Eventualmente, numa situação dessa, pode ser que a própria negativa da hipótese, por si só, se constitua num avanço do conhecimento importante, mas não é frequente. É frequente que isso ocorra numa pesquisa, isso pode ser relatado num relatório especial, que é um artigo científico para a comunidade científica, mas não se justifica toda uma montagem deste livro, deste evento, que consome 3 anos
da vida do pesquisador, de trabalho duro, cotidiano, e de muita troca de informação com o seu orientador, para que você possa formular uma tese que a sua hipótese não pôde ser confirmada. Então é uma outra característica da tese. Daí eu vou falar da palavra hipótese, ser abaixo da tese. A hipótese, se ela não for formulada, não puder ser transformada em tese, muito dificilmente, porque nesse mundo das ideias a gente não pode ser taxativo, radical, eventualmente pode haver ocasiões em que isso seja exceção, mas será de exceção. Então tem um outro aforisma que é esse aqui, ó. Quem tem resultados tem tese, quem não tem resultados não tem tese. Parece uma coisa cassiana, mas é real. É real que nós procuremos montar um desenho metodológico para a nossa pesquisa que possa gerar resultados, que possa fazer evoluir toda uma gama de acontecimentos para que nós possamos ter riqueza nessa tese. A pesquisa que gera tese é aquela que a pergunta que o pesquisador fez à experimentação foi respondida com resultados que determinam um avanço do conhecimento da área envolvida. É esta a característica fundamental que nós acabamos de conversar. Estamos fazendo uma síntese dela aqui. Dessa forma, eles podem ser expressos sob a forma de tese, uma proposição a ser sustentada com argumentos. Um outro aspecto importante é que esta proposição ela terá que ser defendida com argumentos perante uma banca examinadora. Então, essa é uma outra característica da tese. A tese está destinada a ser discutida, a ser debatida por uma banca examinadora. Essas coisas que eu estou falando parecem acacianas no primeiro momento, parece uma coisa sediça, que todo mundo já sabe, mas não. Está havendo um movimento acadêmico universal, liderado pelo nosso irmão do Norte, os Estados Unidos, nossos irmãos do Norte, como se diz, no sentido de que a tese seja substituída por um artigo científico, simplesmente. Então, em vez de se elaborar a tese, se coloca o artigo científico e se comenta o artigo científico. É algo que está sendo realizado em algumas universidades, mas que deve merecer bastante reflexão, porque como nós estamos vendo e vamos continuar a ver, a tese é muito peculiar. Ela realmente se destina a conferir, quando ela é de doutorado, quando o resultado da tese vai ser discutido numa banca de doutorado, ela deve conferir ao pesquisador, uma vez defendida perante uma banca examinadora, deve conferir ao pesquisador a sua maioridade científica, o seu brevet de voo, a sua carta de habilitação, para que ele possa desenvolver por si só agora, com a sua própria mente, com a sua própria força, uma linha de pesquisa, várias linhas de pesquisa, se inserir em áreas de concentração de pesquisa, de forma independente. Então, isso é muito importante. Não é a mera feitura de um artigo para ser publicado, um artigo que é feito em colaboração com muitos coautores, que é enviado para um periódico, que é julgado por o artigo por uma comissão de peer reviews, que vai conferir a este pesquisador, por si só, o título de doutor Philosophian Doctor, PhD, que significa Philosophian Doctor, que é exatamente a maturidade do pesquisador quando ele defende uma tese de doutorado. Então, nós queremos recorrer de novo ao nosso amigo René Descartes para dizer algo que é muito importante. Então, em toda essa discussão epistemológica de filosofia da ciência, este curso de metodologia da pesquisa científica e ciências da vida se destina a refletir sobre a ciência, sobre a pesquisa, de modo que os alunos que cursem
essa estrada, possam, no final, serem capazes de discernir com muita propriedade todos esses aspectos metodológicos que são muito importantes. E essa frase do Descartes é realmente a mais importante do ponto de vista de condução do raciocínio. Descartes dizia que o discurso do método que ele fez, ele não queria impingir aos outros, nem queria fazer prosélitos, nem queria fazer a divulgação como se fosse discípulos, angariar discípulos. Não. Ele dizia que ele estava mostrando como o pensamento dele se conduzia, e com isso, fazendo isso, ele achava que estava dando uma contribuição muito interessante aos cientistas, porque foi com muito sacrifício, com muito tempo de reflexão, que ele chegou a esses conceitos. E esse me parece, na minha opinião, um dos mais verdadeiros. Nós distinguirmos as coisas. Nesse universo, nós não podemos estar simplesmente repetindo o que o jargão terminológico, os termos que simplesmente estão aí, porque são repetidos sem uma maior reflexão e vão passando de um para outro, e às vezes, inclusive com os órgãos e pessoas que têm poder de mando, de regulamentador dessa atividade, utilizam esses termos com muita impropriedade. Então é preciso isso ser muito meditado. A distinção de uma ideia consiste em ela conter todos os elementos que lhes pertençam e nenhum que não lhe pertença. Dessa forma, a ideia encontra-se plenamente definida em si mesma e distinta de todas as outras. Nós vamos ver daqui um pouquinho, quando a gente começar a falar sobre a diferença entre a tese e outros documentos correlatos, como isso realmente vem muito nitidamente à nossa mente, para que nós possamos distinguir os diversos tipos de documentos, de livros, de artigos, etc. Ao tentar elaborar uma tese, muitos autores começam a pensar que eles estão elaborando um livro didático. Isso é realmente algo muito impróprio. Cada um desses documentos científicos tem uma finalidade, não tem uma hierarquia de valor, nenhum é mais valorado do que o outro. Não é esse o aspecto, é que não são a mesma coisa, não pode ser colocados todos num saco e serem nomeados como se um fosse o outro e o outro fosse um, sem distinção. Não, esses diversos documentos têm que ser distinguidos uns dos outros, a fim de que nós possamos, como diz o Descartes, ter um discurso do método, ter um método muito firme de chegarmos às nossas conclusões. A estrutura do documento tese é a mesma. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui para vocês, para discutir. O documento tese é o mesmo, quer se trate de mestrado, doutorado, livre docência, professor titular. Tudo isso é a mesma coisa. O grau acadêmico a que se destina não interfere na natureza do documento. É aquela frase do Descartes: uma ideia tem que conter todos os atributos que lhe pertencem e nenhum que não lhe pertença. Então, vejam, isso é uma mistura muito grande. Nós vamos ver agora, com vagar, essas questões. O livro é destinado ao ensino, público-alvo de aprendizes. Então, tudo isso é muito importante. Normalmente, quando o neófito pesquisador, o pesquisador iniciante, que está aprendendo, que está percorrendo os primeiros caminhos, ele quer fazer uma tese, começa a escrever uma tese, ele tem a tendência a ensinar, porque como ele estudou muito, como ele teve um mergulho muito profundo no assunto, ele sabe muito aquele assunto da sua tese, ele quer ensinar as outras pessoas sobre o assunto da sua tese. E não é este o espírito da tese. A tese é um relatório cujo público-alvo são expertos mais competentes que o candidato, que é o autor da tese. Então, a tese se destina a ser julgada por
peer reviews por uma banca examinadora composta de expertos, mas muito mais competentes, muito mais sábios do que o candidato. Então não cabe ao candidato, não é o local para se tentar ensinar alguma coisa a respeito do assunto da tese. Não se trata de ensinar, trata-se de relatar. Então, o público-alvo do livro é um público-alvo de gente que não sabe o assunto e que o livro ali está para ensiná-los. Então, a tese não é esse o aspecto. A comunicação é feita em termos elementares, em termos os mais simples possíveis, para que o aprendiz, que ainda não tem uma estrutura cognitiva muito profunda, o aprendiz estudante num livro didático, ele possa entender o que o autor do livro está dizendo e possa ser ensinado de uma forma amigável. Não é o caso da tese. A tese vai ser lida, como eu lhe falei, por expertos no assunto. Então a comunicação não deve ser uma comunicação elementar. A comunicação é tão sofisticada quanto o assunto exigir. Obviamente que não vai se sofisticar uma comunicação simplesmente para dar mostras de erudição, não é o aspecto, mas que a terminologia, os assuntos que estão sendo expostos sejam tão profundos quanto necessários. Porque nós estamos pressupondo que o outro que está nos ouvindo e que nos está lendo e que vai nos examinar numa banca, seja mais sábio que nós, conheça melhor que nós. Tanto é assim que está nos examinando e da sua decisão depende a nossa aprovação ou a nossa reprovação para obter esse título de doutor, por exemplo. Então, em algumas circunstâncias, como eu lhe falei, sempre eu lhes falo de que não podemos ser radicais, nós temos que ver as circunstâncias, eu sou eu e a minha circunstância. Então, trechos da tese podem assumir papel do livro didático em circunstâncias especiais. Por exemplo, o tema da tese é um conhecimento muito restrito. Então, pode-se admitir que o autor da tese desça a detalhes didáticos, pedagógicos, para que a própria banca, que também é de expertos, mas pode não ser tão especializada naquele ponto específico da tese, possa se ilustrar. Mas é a exceção, não é a regra. E o tratado é um outro aspecto. Então, o nosso autor da tese, o nosso pesquisador neófito que está fazendo a tese, ele acha que tem que mostrar erudição e que tem que fazer um tratado abrangendo todos os aspectos a respeito do tema de uma forma absolutamente ampla, como se fosse um tratado. A palavra mesmo diz tratado. É um livro, é uma publicação que se propõe a esgotar um assunto, um tema, de uma forma abrangente, de uma forma profunda. Não é o caso da tese. A tese, as informações que são colocadas, é simplesmente para subsidiar a pesquisa. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Em que universo essa pesquisa se coloca? Ensaio filosófico, então, tudo isso nós vemos muito trechos numa tese de tudo isso. Então tem um trecho que o autor entra num ensaio filosófico, começa a devanear, a ter um devaneio a respeito de um assunto onde ele faz ilações dentro da tese, ilações filosóficas, ilações comportamentais, ilações teleológicas. Olha, isso vai resultar no aprimoramento da humanidade, os homens vão ficar melhores, ou coisa que o vale. Então não cabe, dentro do rigorismo da tese, a digressões filosóficas. Então, tudo isso nós vemos. E essa questão da monografia é um outro problema. Essa terminologia fanha, né? terminologia, digamos, capenga. A monografia é um documento muito específico. A monografia é um documento que é elaborado para explicar para determinado tema, com a intenção de esgotá-lo e para informar.
Você quer informar a receita. A coisa mais, um exemplo mais comezinho e ilustrativo de uma monografia são aquelas que nós médicos recebemos, aquelas publicações do consultório, publicações, livretos mesmo, uma publicação a respeito de determinado assunto, determinado medicamento. Então o medicamento ali tem tudo sobre aquele medicamento, o histórico da sua descoberta, como ele se comporta no organismo, como é que ele foi sintetizado. Então isso é uma monografia. A palavra diz monografia, a escrita sobre um estrito assunto com a intenção de esgotá-lo e com o intuito meramente informativo. O trabalho de conclusão de curso não é esse o aspecto do trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Quando a pessoa termina o curso, escolhe um assunto para escrever, o que ele quer é, a palavra está dizendo, dissertar sobre aquele assunto. Então, o trabalho de conclusão de curso é uma dissertação de conclusão de curso, quando ele escolhe um tema e ele vai pesquisar tudo que foi escrito sobre aquele tema e faz o seu trabalho de conclusão de curso, que não é mais nem menos do que uma dissertação. Então nós vemos como isso é interessante, esse tipo de livro de história é uma outra coisa interessante, trechos da tese, onde se faz um histórico abrangente, um histórico às vezes até maçante, que não tem muito, digamos assim, não tem muita contribuição, vai buscar tempos imemoriais, onde determinado procedimento começou a ser, digamos assim, intentado canistramente por populações até pré-históricas, e aí vem com essa coisa, essa evolução durante toda a fase que nós humanos sabíamos muito pouco, que nós humanos tínhamos uma necessidade de atribuir ao sobrenatural as nossas razões para os fenômenos. Então, com isso vem com a história. Então, isso realmente é muito, muito, muito pouco apropriado. Trabalho de revisão e atualização também não é o trabalho de revisão e atualização. Nós temos no trabalho de revisão e atualização, nós temos um outro aspecto, que é a tese. Você só tem que levantar os documentos que possam servir de embasamento para a pesquisa. E não todos os documentos sobre o tema, é que vai embasar a sua pesquisa. O tema é mais amplo que a pesquisa. Então nós temos isso é o erro maior, esse é o mais nefasto. Esse aí é danado, né, como se diz, porque dissertação de mestrado. Então, que quando você vai fazer o título de mestre, você pleiteia o título de mestre, o documento que você elabora é uma dissertação. Obviamente que isso não tem nada a ver, o tipo de documento de relatório científico, com o grau acadêmico a que o candidato está almejando. Não existe absolutamente essa relação. Não tem dissertação, não tem que ser de mestrado, mestrado. O que acontece, que daí gera confusão, é que muitos programas de pós-graduação, acertadamente, diga-se de passagem, aceitam para o indivíduo obter o grau de mestre uma dissertação e não uma tese. Enquanto que nenhum programa de pós-graduação aceita um relatório chamado dissertação para a obtenção do título de doutor. Isso é uma coisa. E daí, então, gerou toda essa confusão muito grande e nefasta, em que a dissertação necessariamente tem que ser, o mestrado tem que ser uma dissertação, a dissertação tem que ser de mestrado, e a dissertação está intrinsecamente ligada ao grau acadêmico. Não é verdade.
A dissertação é um documento que pode ser escrito por qualquer grau acadêmico em que o indivíduo esteja, como, por exemplo, menos doutorado, porque não se aceita, mas antes do mestrado, um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de um fellowship, por exemplo. Tudo isso pode ser uma dissertação. Então não tem nada a ver o documento com suas peculiaridades, volta àquela frase de Descartes que conversei com vocês, a respeito da natureza intrínseca das coisas, para que não possa haver confusão. A dissertação, na dissertação, a pessoa que está escrevendo não está produzindo dados novos, não está produzindo novos dados. Ela vai lidar com os dados existentes. Normalmente vai à literatura, ver o que há sobre aquele tema, ela coleta isto, elabora mentalmente e, inclusive, pode chegar a conclusões novas. As conclusões de uma dissertação, o indivíduo pode ter um insight numa dissertação. Ele tem um insight, ele faz uma análise da literatura, do que está escrito sobre aquele tema. Então ele vê alguma coisa que nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu que aqueles dados poderiam eclodir numa nova conclusão. Uma conclusão nova. Só que foi baseado em dados já existentes. Essa é que é a característica fundamental da dissertação e com a sua nítida separação da tese. A tese você tem que produzir novos dados. Produzir novos dados. Fazer experiências ou observações da natureza, a fim de que você produza dados novos. E então você elabore conclusões a partir dos dados novos, e não dos dados já existentes na literatura. Essa é a grande, a nítida e a cabal distinção entre tese e dissertação. Então, quando o indivíduo que vai querer, que é candidato ao mestrado, faz uma experiência com seus ratinhos, ele está fazendo uma tese. Quando esse indivíduo que vai fazer um mestrado fica observando o comportamento de uma população e daí então ele tira conclusões, ele está produzindo dados novos. O comportamento da população, aquela pessoa, eu estou falando na pesquisa comportamental, na área da psicologia, da psiquiatria, o comportamento, está vendo aquele comportamento, está colhendo, está registrando, então está criando novos dados. Isso é muito, muito fácil de ser compreendido. Mas não é entendido. Então fica essa grande miscelânea de termos, onde os nossos candidatos a investigador, ao entrar no programa de pós-graduação, ele muitas vezes se encontra perdido por esta confusão, por essa miscelânea terminológica, que não tem um embasamento semântico preciso. Então, dissertação de mestrado, tese tem que ser doutorado, não pode ser tese de mestrado. Ora, claro, tese é tese, gente. Tese é algo que a pessoa faz uma proposição. Primeiro ela faz uma proposição. Não, veja, o mestrado ele não faz uma proposição, ele vai investigar para saber o que está acontecendo na literatura, aqueles dados que estão a respeito daquele tema, ele vai pesquisar para verificar que conclusões ele pode tirar daqueles dados já existentes. Muito diferente de uma tese. Então a tese você tem que propor algo novo inicialmente, tem uma hipótese. A dissertação não tem hipótese. Você vai simplesmente fazer uma prospecção, como se fosse um garimpeiro que vai num rio colocar uma peneira para ver o que é que tem ali. Ou um pescador que lançasse uma rede para ver que peixe vai pegar. Isso é dissertação. Muito diferente da tese. A tese é uma proposição, algo que o investigador, com sua experiência, com sua vivência acadêmica, com sua conversa com profissionais e pescadores mais evoluídos, mais velhos, acha que algo deve ser de determinada forma, formula uma hipótese.
como dizia Galileu, primeiro procura com a mente, formula a hipótese, e depois ele vai comprovar essa hipótese. Então isso é uma tese, não é uma dissertação. E com isso nós temos uma grande confusão nessa história de seleção de mestrado no Brasil, nos programas de pós-graduação. Isso vai se continuando a se como é que a gente diz? Perpetuando. O meu neurônio de guardar para perpetuando morreu ontem. Foi bem. Então, vai se perpetuando isso, e as pessoas às vezes ficam com um certo sobroço, como diz lá no Nordeste, né? Um certo receio de dizer que não, mas temos que dizer que não, gente, não dói nem nada, e que quando há boa vontade e respeito mútuo, erros podem ser, equívocos podem ser absolutamente corrigidos sem nenhum problema. Então, isso é uma coisa que precisa ser urgentemente corrigida na nossa terminologia da pós-graduação, nossa terminologia da pesquisa. Muito bem. Então, esse eu me detive bastante. Você quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Bom, eu achei bastante didática a sua apresentação e confesso que também estou aprendendo. E fiquei aqui a pensar com os meus botões algumas coisinhas que eu queria perguntar para o senhor. Então ficou claro para mim que uma dissertação é uma análise, é uma reflexão sobre dados já existentes, né? E que a tese ela implica necessariamente na produção de dados novos. Isso ficou claro. Também ficou claro que a dissertação, pode ser feita por qualquer grau acadêmico. Exceto pelo doutor, porque não há. Exceto pelo doutor. Eu fiquei uma dúvida em relação ao que se chamaria de uma revisão sistemática. Onde a revisão sistemática se enquadra nesse terreno de teses e dissertações? Ela pode ser um subsídio muito interessante. A revisão sistemática da literatura, a meta-análise, quer dizer que está misturada com a meta-análise. Porque revisão sistemática e meta-análise são primas irmãs. Primas irmãs. Só que a revisão sistemática você não consegue, por uma questão de metodológica, da qualidade dos trabalhos que você está compulsando. Você está compulsando trabalhos que não lhe permitem fazer análise comparativa estatística uns com os outros. Isso é uma revisão sistemática pura. A meta-análise entra quando esses trabalhos, você pode pegar os dados desses trabalhos que você está compulsando e fazer comparações onde a estatística tem a vez, para saber se uma coisa é significante, uma diferença encontrada é significante, se realmente é real. E o que acontece, um exemplo bastante simples, quando você vai fazer uma análise de trabalhos, ensaios clínicos, prospectivos, randomizados, por exemplo, você faz um levantamento da literatura de 400 trabalhos clínicos randomizados de duas técnicas operatórias. Técnica A versus técnica B. Então você levanta, num lado você tem 423 pacientes operados pela técnica A e 731 operados pela técnica B, por exemplo. Aí você pode comparar, porque foram trabalhos que têm credibilidade metodológica, que foram ensaios prospectivos, randomizados, etc. Então você pode fazer uma meta-análise. Meta-análise. Análise além. Veja, até o nome é bonito. Isso significa. Porque a linguagem realmente ela deve ter esse teor de ser propriedade. Então, meta é uma análise além, quer dizer, ele vai fazer uma análise além da análise que foi feita por aqueles autores. Porque os autores não tinham esse acervo imenso. Cada autor daqueles ensaios, ele só tem o seu ensaio para comparar os seus 12 doentes de um lado, com 14 do outro, no outro tem 23, e você junta e faz 400 contra 300, e você tem uma imensa massa de pacientes que são absolutamente comparáveis do ponto de vista metodológico, que foram fruto de ensaios randomizados. Meta-análise. Então, a minha pergunta é, esses dados, o resultado dessa análise que foi feita baseada em dados já existentes, o resultado final, a análise estatística final,
é um dado novo ou não? Não é um dado novo, Não é uma dado conclusão. Né? Okay. Veja, uma coisa é um dado é algo bruto. Um dado é um fenômeno, um dado não é uma conclusão. Okay. Uma conclusão é o tratamento do dado. Você tratou o dado, teve uma conclusão. A conclusão é uma atitude mental diante de um dado. Ótimo, ficou muito claro. Agora, então, o que é a diferença, complementando pela sua pergunta, a diferença entre revisão sistemática e meta-análise? Na revisão sistemática, pura e simples, nós temos muitos artigos, muitos casos relatados que não são comparáveis. Tá? Por exemplo, descrição de caso. Um autor descreveu 15 casos de uma determinada operação, mas não comparou com outra operação. Certo? Não houve essa comparação. Então, esses casos, você não pode inferir conclusões. Você tem que simplesmente relatar. Certo? Então, você faz um relato na revisão sistemática. A revisão sistemática é muito interessante para subsidiar coisas. Você pode pegar, por exemplo, na tese, nós vamos ver daqui a pouco, que nós temos tempo para isso, é isso que eu quero, essa discussão que é fundamental. Na revisão sistemática, você na discussão da revisão sistemática, você pode discutir com meta-análises que foram feitas, ou na sua tese, quando você vai discutir, olha, o meu resultado foi tal, esse meu resultado bateu, ele foi legal, o meu resultado, ele casou, coincidiu, obrigado, eu vou contar, para ficar meu ponto. Coincidiu ele coincidiu com a literatura, veja, coincidiu com essa meta-análise muito grande, etc. Entendeu? Então, são instrumentos, meta-análise, revisão sistemática, são instrumentos para você subsidiar pesquisas. A meta-análise são primas da dissertação, são primas. Só que elas não têm, veja bem, elas não têm o teor, assim, eu vou fazer uma dissertação para chegar a uma conclusão, porque a dissertação, ela tem o aspecto de formular uma conclusão, baseada em dados alheios, mas vai formular uma conclusão. Ela não vai simplesmente dizer que tal intervenção, a dissertação não vai, e a meta-análise vai, a intervenção X foi melhor que a Y. Não, ela vai dizer por que você, candidato a mestre, acha que ela foi melhor. Aí é que está o valor da dissertação. E porque o indivíduo deve realmente, o mestre pode fazer uma dissertação que ela tem um valor porque ela suscita uma atitude cerebral, mental do investigador muito grande. Ele tem que fazer um julgamento de valor. Ele vai julgar. A dissertação, você deve tirar suas conclusões com um julgamento de valor. Não é só uma mera exposição de resultados. Excelente. Entendeu? Muito bem colocado. Então, essa é a questão. Eu tenho mais uma pergunta. Pois não, pode fazer. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero convidar os nossos alunos a enviarem perguntas por e-mail para a gente poder passar para o professor. No caso agora, voltando aqui aos resultados controversos, e eu tenho duas perguntas que são relacionadas. Por exemplo, como fica, o senhor colocou que na sua tese, na sua exposição, a pesquisa necessariamente tem que ser uma pesquisa original. Né? Então, assim, como ficam os estudos no campo dos temas de resultados controversos? Bom, se o resultado é controverso, você tem uma situação problema. Você tem uma situação problema, ou seja, na literatura foram relatados, os pesquisadores chegaram a conclusões disparatadas. Isso é a conclusões díspares. Então, isso é uma situação que tem que ser resolvida. Então, isso é o original. Você diz, olha, eu tenho um ovo de Colombo. Tá aqui. Eu vou fazer uma pesquisa e vou dirimir esta dúvida, porque existe uma dúvida. Certo? Então, não se chegou... Quando nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco, na segunda sessão de cinema, nós vamos falar sobre as partes da tese, vamos chegar nisto aí, que é exatamente isso aí, a crítica ao estado da arte, vamos chegar lá, tá certo? Mas é uma situação, um problema que tem que ser encarada e é original. Excelente. Ele quer resolver aquilo que não está resolvido,
certo? Ótimo. Minha última pergunta seria a seguinte: em relação aos resultados negativos, o senhor colocou que é importante que a tese chegue a uma... exatamente, eu entendi. Eu estou aprendendo. Que a tese chegue que ela comprove, é importante que se desenhe alguma coisa com características que nos permitam comprovar esta tese. A ideia inicial. A inicial, certo? que é a hipótese. Que é a hipótese. Exato. Ok, entendi direitinho. Agora, existe a possibilidade de nós não conseguirmos isso. Isto pode acontecer por algumas razões. A gente pode não conseguir comprovar, ou melhor, obtermos um resultado negativo e, portanto, não comprovarmos a nossa tese, a nossa hipótese, em função de um tamanho de amostra pequeno, em função, portanto, de um poder baixo de detecção, né? Em função de termos eventualmente formulado uma ideia equivocada, né? Então, com exceção da ideia equivocada, a gente tem que prestar atenção na parte metodológica para que, se nós chegarmos a um resultado negativo, que ele seja metodologicamente sustentável. Sem dúvida certo? nenhuma. É importante. A importância do resultado negativo é que ele tenha base de sustentação, senão ele não se sustenta. Né? E, ao contrário, o resultado negativo, que é bem fundamentado, ele tem o seu valor também. Sem dúvida. Né? São esses os comentários exatamente. que eu queria fazer. O comentário é muito oportuno, e volto a dizer a vocês que isso não é um gesso, não é algo que ingessa. Então, veja bem, não estou engessando, dizendo assim, se o pescador não comprova a sua hipótese, ele não pode fazer teste. Não é isso. Provavelmente ele não poderá fazer sua tese, porque ele pode até publicar um periódico, mas a tese é algo cuja hipótese que se levantou foi comprovada e você vai defender perante uma banca. Então é muito estranho, é muito tortuoso o raciocínio de dizer: eu levantei uma hipótese, eu não comprovei a hipótese, e eu vou defender perante uma banca a não comprovação da minha hipótese. Você está entendendo? Você concorda que é estranhíssimo Concordo isso aqui? Plenamente. Então, o indivíduo vai. Então, por isso que você primeiro tem que fazer boas hipóteses, né? E não pense em ficar sozinho com ela para você guardada embaixo do seu travesseiro, porque ela pode ser uma hipótese muito ruim e você não saber. Isso acontece com o nosso cérebro, que ele nos engana muito, né? Principalmente quando está envolvido a nossa autoestima, etc. Então, é preciso submeter com humildade. Aliás, a humildade é a característica mais importante do pesquisador, eu sempre digo isso. A verdadeira humildade, não a baixa autoestima, mas a verdadeira humildade é saber que você tem suas limitações e que você é um indivíduo social, sua mente é desenhada para ser cotejada com a mente de outras pessoas, de outros seres da sua espécie, e que você tem que comunicar as suas ideias para comprová-las, até em petit comité, como se diz, né, para ver se realmente ela tem sentido. Muito dificilmente o pesquisador vai se lançar na aventura de uma tese, nessa empreitada, com uma hipótese tênue, uma hipótese muito pouco provável de ser verdadeira. Então ele deve, pelo menos se ele for prudente, ele deve se cercar de opiniões de pessoas que são pessoas mais experientes do que ele. Tá certo? Mas se apesar de tudo isso, a hipótese dele der com os burros na água, muito dificilmente este pesquisador pode sentar perante uma banca para defender a não comprovação da hipótese que ele levantou. Tá certo? Se bem que ele pode, com propriedade, escrever um artigo científico que muitos editores editam de bom grado, porque é importante, porque evita que outros pesquisadores possam seguir aquele mesmo caminho, testando uma hipótese que poderia, quem sabe, ser verdadeira, mas já foi comprovada que não é verdadeira. Mas para uma tese é estranho, mas não é um gesso. Tem coisas que são heréticas, heresia. Chamar a dissertação de tese, para mim, é heresia pura e simples. Defender uma tese com resultado negativo perante a sua hipótese, para mim, não é heresia. Tá certo? Pessoal, isso pode ser estudado caso a caso. Então existe muita coisa desse tipo.
Tudo bem? Podemos continuar? Excelente. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, o que é que eu toquei que está dizendo aqui, essa história aqui do trabalho? Deixa eu ver como é que... Então, 3 níveis de produção científica. Então, isso é muito, muito, muito importante, que a gente vai entrando, né, depois dessa arenga toda, daqui a 5 minutinhos a gente dá um stop e vamos começar outra coisa. Vamos dar um stop e vamos retomar com outro nível. 3 níveis de produção científica. Simples coleta de dados primários já existentes, com valor meramente informativo. Certo? Livros didáticos, tratados, livros de história, monografias. Trabalho interpretativo decorrente de análise de resultados. Trabalho de revisão e atualização, ensaios, dissertações. Tá? Cada um deles com a sua... E o terceiro, produção de dados. Isso é a tese. Interpretação de resultados e obtenção de conclusões, que são as teses. Então, também, claro, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de raciocínio. Agora, pode-se dizer nada disso. Olha, a dissertação é para mestrado, a dissertação está vinculada com o mestrado, a característica do mestrado é da dissertação, não é dissertação do mestrado. Então, quem tem a cabeça pensa como quer. Só que não tem muito sentido, né, dizer que o documento é fruto do grau acadêmico a que ele se destina. Não é assim. Então, na tese, o pesquisador assume que suas conclusões significam um avanço do conhecimento e se propõe a defendê-las em público. Veja bem, está vendo aqui? Ó, é aquela questão que você perguntou. Uhum. Quer dizer, isso é o que é o normal, né? Quer dizer, o seu indivíduo vai, ele fez sua tese, ele chegou às suas conclusões, ele acha que essas conclusões vão avançar o conhecimento, e agora com nossa medicina translacional, que essas conclusões devem ser implementadas para a população, se já é ensaio clínico, se ainda é em bancada, em experimental, em animais de experimentação, essas conclusões devem ser agora testadas em anima nobile, para ver se elas podem ser generalizadas para a população. Então, essa questão da hipótese ter confirmada. A hipótese não confirmada fica um pouco truncado todo o resto. Para tanto, deve relatar sua pesquisa mediante a feitura de relatório com características especiais. Então, este relatório. Então, uma ideia de que a tese é um relatório. Relatório é uma tese. A tese é um tipo de relatório científico. Isso aqui é que é interessante ter-se em mente, né? Então, as partes desse relatório científico. Tem um corpo ou núcleo, tem os acessórios ou complementares e tem os editores ou compositores. Os acessórios ou complementares, ou complementos, são aquelas coisas periféricas, e os editores ou compositores é a forma, ficha catalográfica, não nos interessa. Não nos interessa nesse curso de pesquisa, metodologia da pesquisa e ciência da vida, conversar com vocês a respeito de como deve ser editada uma tese. Os editores, cada programa de pós-graduação tem as suas regras de edição, bem precisas, tem que ser assim e tal, tem que ficha catalográfica, tem que ser assado. E os acessórios ou complementos, que são os anexos, etc, etc. O que nos interessa realmente estudar é o corpo ou núcleo da tese, né? É isso que nos interessa estudar de uma forma mais eficaz. Então, os acessórios ou complementos, para a gente descartar, depois de passar em voo rasante, e daqui a pouco a gente para poder retomar, daqui a 5 minutos, com o corpo da tese, mesmo, o corpo ou núcleo, são os preliminares, a dedicatória, tudo isso aqui são coisas mais ou menos folclóricas de como fazer, os agradecimentos, né? Você agradece, até um estudante na última aula que nós demos presencial, o estudante disse que podia até agradecer ao cachorro porque tinha parado de latir para ele poder trabalhar na tese durante a noite. Coisas jocosas, né? Que, realmente, essa questão dedicatória, isso aí, cada programa tem suas nuances, né? tem sua forma de fazer. Isso depende muito também do espírito do nosso candidato, né? E os editores, que são normas de emissão, de formatação, de composição, de paginação, a capa, a folha de rosto, o rosto, a ficha catalográfica, página institucional, as listas e o sumário ou índice. Isso aí é a questão dos editores ou compositores, certo? São coisas, como vocês estão vendo, que realmente
não merecem muita reflexão. Agora, aí sim, aí nós temos as partes da tese, né, com seus componentes, o corpo, o núcleo da tese, né, com seu título. Então, tudo isso tem uma lógica, tudo isso deve, veja. Então, quando nós nos postamos aqui diante dessa câmera, falando com vocês do outro lado aí nos seus computadores, nós não somos os donos da verdade. Isso aqui é só uma proposta de como nós devemos fazer a divisão da tese, tá certo? Então, o que nós temos agora, nesse momento, é dar uma pausa aí para meditação, 5 minutinhos, vamos pedir aos nossos prezados companheiros de trabalho, como diz o Silvio Santos, o pessoal da técnica, para dar um stop. Você quer falar alguma coisa antes desse intervalo? Não, eu só agradeço a sua excelente didática e eu estou bastante, eu acho que ficou muito claro para mim e para todos os nossos alunos toda essa divisão, o significado de cada um dos termos e a divisão, vamos dizer, das diversas as partes da tese, né? O que é cada uma dessas partes. E a gente volta já para dissecar um pouquinho em cada uma dessas partes, a gente conversar um pouco rapidamente, em 20 minutos a gente vai terminar e vocês vão dormir mais sábios do que quando começaram aqui. Obrigado.
Atenção, 20 segundos. 10. Então, voltamos aqui para conversar um pouquinho mais, 20 minutinhos aí para vocês. Nossa proposta é 8h30, nós estamos liberando vocês, né? Para conversar sobre as partes da tese, né? Então, veja. Vamos falar um pouco do título. Veja, essa questão é assim. Não há uma regra, não há um engessamento, absolutamente. O título, o subtítulo, tudo isso não é regras, mas são pequenas normas que vão fazer com que vocês tenham uma coerência interna todo o seu documento. Porque o título, ele está muito linkado ao objetivo geral e ele está muito linkado com a conclusão. Então, normalmente, isso no final da sua pesquisa, do seu relatório, ele tem uma consistência muito grande que qualquer leitor se situa naquele terreno de uma forma muito confortável. Então, o título determina o tema da pesquisa e o subtítulo delimita a amplitude da abordagem do tema. Então, se o meu tema é técnicas operatórias de cirurgia metabólica, que é a área que eu mais trabalho do ponto de vista clínico, eu opero pacientes com dismetabolismo e com obesidade, para tentar melhorar essa condição, reverter. Então, seria técnicas operatórias de cirurgia, na cirurgia bariátrica e metabólica, é o meu tema. E aí a pesquisa que eu estou levando mais com afinco neste momento é interposição ileal isolada. Quer dizer, é uma técnica, então podemos colocar isso como exemplo, vai dando. Interposição ileal isolada nunca foi experimentada no ser humano como tal. É uma técnica nova. Entretanto, ela já foi associada no ser humano a outras técnicas, provando a sua inocuidade. Quer dizer, ela não lesa, ela não é maléfica, porque ela já foi associada dentro de uma mesma intervenção cirúrgica do indivíduo obeso ou com dismetabolismo glicídico, pré-diabetes, resistência insulínica, diabetes franca, tipo 2. Esse indivíduo, ele submetido a uma intervenção onde a interposição ileal também estava ali. Interposição ileal significa você colocar um segmento do ilho no jejum. Pega o segmento do ilho, que ele é terminal, coloca no jejum, com isso você faz toda uma revolução metabólica no paciente diabético e obeso, faz com que ele melhore muito a sua condição, por questões que não interessa falar aqui. Mas é a minha técnica, para mostrar aqui o que é isso aqui. O título determina o tema. Então seria técnicas operatórias de cirurgia bariátrica e metabólica. Seria o meu tema. Subtítulo, aí 2 pontos, subtítulo. Interposição ileal isolada. O papel melhor dizendo, né, seria o papel da interposição ileal isolada. Então, a amplitude da abordagem do tema. Então, no tema técnicas operatórias de cirurgia experimental, de cirurgia bariátrica e metabólica, eu estou abordando uma técnica. Certo? Então, o subtítulo, então, com isso, o leitor olha e vê, ele sente, aquilo ressalta aos olhos. Se você inverter a ordem, se você colocar um título tortuoso, fizer uma redação não muito direta, pode ser que o leitor ou aquela pessoa, nós estamos fazendo um relatório, tese, para alguém ler, para ser charmosa, para ter apelo. Então, esse título dessa forma, com o tema. Então, o tema, o indivíduo olha, bate o olho, bom, esse tema me interessa. Eu sou cirurgião bariátrico, me interessa essa tese sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Mas eu sou técnico operatório. Uai, mas que técnica é? Aí já vai logo um pouquinho adiante, 2 pontos, está a técnica que está sendo testada. Tá certo? Certo. Então, isso faz com que a coisa corra de uma forma bastante adequada.
Bom, e aí nós temos, a primeira coisa é o subsídio, gente. Pelo amor de Deus, subsídio o nome está dizendo. O subsídio é apenas a exposição da doutrina científica já existente sobre o tema. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou falar da cirurgia bariátrica e metabólica em geral, que é algo que está sendo muito estudado, etc, etc, que tem várias técnicas. Então, fazer um arrazoado para situar tudo isso no capítulo da introdução. Saímos do título para ir para o capítulo da introdução. O que significa o nome introdução? Eu vou pegar a mão do meu leitor e vou fazer com que ele adentre esse meu universo e que ele, então, comece a se assenhorar do que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa é o subsídio, que é a exposição da doutrina científica já existente sobre o tema. Então, o que é que hoje se tem em relação à cirurgia bariátrica e metabólica, técnicas operatórias? Gente, olha assim, assado, tem que ter vários tipos de técnicas operatórias. Nós estamos estudando muito isso. Agora, os 10 últimos anos, deixou de ser simplesmente redução de peso e passou a se dar muita importância aos fenômenos hormonais que essas técnicas determinam, com a melhora metabólica, etc, etc. Então, subsídio é isto. E aí, dentro desse universo, eu tenho que situar alguma coisa que não está devidamente respondida. Tá certo? É a situação, problema. Gente, é a chamada pergunta. Pelo amor de Deus, é a coisa mais importante. Eu tenho uma pós-graduanda agora, que tem 2 anos que ela luta para encontrar a situação, o problema do universo dela. Ela sabe que tem alguma coisa que precisa ser esclarecida. Ela quer fazer a pergunta, mas ela não definiu a situação, o problema. É o que há de mais difícil. É sangue, suor e lágrimas. Isso eu posso antecipar para vocês. Vocês chegarem dirimir com clareza, com ponto, como se fosse um bisturi a laser. Esta é a situação do problema. No caso que eu estou falando para vocês, a situação do problema é a interposição ileal nunca foi testada em humanos. Que é uma técnica que pode ser muito interessante porque ela é muito singela, ela é simples para poder curar as pessoas que têm metabolismo alterado da glicose. Então, a caracterização da situação que é reconhecida como problema. Uma pergunta relevante ainda não respondida. No meu caso, que eu estou colocando aqui com vocês como exemplo, nós vamos dizer que nós temos um problema de que as intervenções as intervenções bariátricas são muito traumáticas, essas operações, elas lesam muito, elas traumatizam muito o paciente, enquanto que nós temos uma alternativa muito singela, que é uma mera interposição ileal, que já se mostrou inócua no sentido de não lesivo, e não que não funciona, não lesivo. Então já se mostrou inócua essa intervenção, e essa intervenção, então, nunca foi testada em seres humanos. Essa é o seu problema. Tá certo? Inofensiva, né? Ela é inofensiva. Inócua do ponto de vista de não lesar. Inócuos, ou não lesar mesmo. Né? Inócua significa, não, salvo o melhor juízo, posso estar enganado. Não, posso estar mesmo. Eu posso estar equivocado. Não lesiva, certo? Ela é não lesiva. Então, mas nunca foi testada. Então, essa é a minha situação, problema, uma pergunta relevante. A nossa interposição ileal pode funcionar isoladamente? Essa é a situação, problema. Entendeu? Uma pergunta resolvida, não respondida. Uma pergunta relevante e é extremamente relevante. Bom, exposição do estado da arte. É isso muito importante. O estado da arte. Então, vejam, nós estamos seguindo um raciocínio. Esse raciocínio é preciso. Esse raciocínio é o fio de Ariadne, é aquele raciocínio que vai tirar vocês do labirinto das trevas da feitura e da organização da sua tese. Exposição do estado da arte. O estado da arte é o que tem sido feito para tentar responder a situação, problema. Então, o que acontece?
vamos dizer quais são aquelas intervenções cirúrgicas que utilizam a interposição ileal. Então já foi tentado se a interposição ileal, ela já foi testada em seres humanos em conjunto com outras medidas. Corta o estômago, faz isso aqui e faz uma interposição ileal. Isso aí já há, então é a exposição do estado da arte. Imediatamente tem a crítica, mas por que isso não resolveu a situação do problema? Porque as outras intervenções associadas, você fez a interposição ileal, mas você cortou o estômago, você fez isso, você fez aquilo, as outras intervenções associadas à interposição ileal mascaram os resultados da interposição ileal. Então, isso é uma crítica ao estado da arte, mostrando por que o que tem sido feito não basta para responder a pergunta. Uma outra exposição de um outro estado da arte em animais de experimentação. Já foi testada a interposição ileal, com bons resultados, etc. Aí, crítica ao estado da arte. Entretanto, isso é a primeira fase da experiência. A outra fase agora é a fase clínica. Agora precisamos fazer um ensaio clínico, porque já foi comprovado que a interposição ileal funciona em animais de experimentação, mas de qualquer forma são animais, são mamíferos de alguma forma diferente do homem. Então, nós temos aí que fazer uma pesquisa agora em Anima nobile. Então, tudo isso é um raciocínio. E aí você vê os parágrafos que você está escrevendo, mas você está seguindo o fio de Ariadne. Você não está... Porque o grande problema do pós-graduando, né, do pesquisador, é que ele estuda tanto o tema que ele tem a tendência... Esse aqui não é que ele não tem pós-graduando ignorante, não tem mesmo. Porque ele está ali para isso. Então a pessoa é a seleção natural darwiniana. Quando ele chega lá, quando ele se matricula num programa de pós-graduação, larga de ganhar dinheiro nos seus empregos, etc., se dedica, ele estuda muito. Essa é a nossa regra. Né? Então, quase 100% dos caras. Então, não é que ele ignore o assunto, ele sabe muito do assunto. O problema é a dispersividade, que começa a fazer muita prolixidade, a ter considerações paralelas e se perde naquelas considerações paralelas, vai embora e não volta mais. Então, o orientador está ali para orientar, para mostrar, olha, não é por aqui não vem para cá, você está saindo do caminho. O caminho é esse. Esse é o papel mais importante do orientador. Não é ensinar ao pós-graduando, pelo contrário. Eu aprendo com meus alunos, quando eu vou orientar uma tese de determinado tipo de intervenção cirúrgica, eu sou cirurgião há 45 anos e que operei tudo praticamente, e eu aprendo muito com ele, porque eles aprofundaram uma intervenção, um universo cirúrgico que eu não conheço. Então eles vão me dando coisa nova, etc. Então eu não ensino ao pós-graduando. O que eu tenho que fazer, quando o orientador deve fazer, é orientar, não deixá-lo perder-se em coisas inúteis, mostrar que aquele lado ali ele deve explorar mais, porque está insuficientemente esclarecido. Você vai lá, procura mais trabalho na literatura sobre isso aí, vem me dizer daqui a uma semana, exatamente responde essa questão aqui que eu não estou sabendo o que você está falando. Então, isso é o orientador. Então, é assim que a coisa funciona. Então, a crítica ao estado da arte. Então, é isso, gente. Veja, não é outra coisa. A coisa é um fio, é uma reta só, né? É uma reta só com muito proveito. E a hipótese de trabalho. Você vai lançar a sua hipótese. Depois que você... Veja que existe todo um sentido lógico no que a gente está conversando. Depois de você identificar uma situação-problema. Depois de você vai na literatura para ver se essa situação-problema já foi respondida ou não, porque se ela foi respondida, você pode pedir seu bonezinho e ir embora e pegar outro tema, porque esse não serve. Essa situação-problema já foi resolvida. Então você não vai malhar em ferro frio. Aí então, situação-problema, estado da arte, crítica do estado da arte, para ver o que tem sido feito e por que o que tem sido feito não respondeu. Aí ela sobreviveu, a sua situação-problema sobreviveu a isso como situação não respondida, um problema realmente necessitando de responder. Então você vai dizer qual é a hipótese que você acha que vai acontecer. Antecipa os resultados no terreno das ideias. Então isto é uma hipótese, gente. Então é aquela coisa do início lá do meu amigo Descartes.
Uma coisa tem que ter todas as características que lhe pertencem e nenhuma que não lhe pertence. A hipótese é uma conjectura. A hipótese não é outra coisa que não uma conjectura mental que o pesquisador faz, tentando antecipar os resultados no terreno das ideias. Ela vai ser, essa hipótese de trabalho, a sua hipótese, vai ser posta em prova pela pesquisa. Pesquisa que você vai dizer se a sua hipótese é verdadeira ou não é verdadeira. Tem fundamentação teórica no item 2.1, isso aqui já passou, tem fundamentação teórica no subsídio, no universo que está colocado no pesquisador. Tem fundamentação empírica na vivência do pesquisador. Então essas coisas têm fundamentação teórica no subsídio, no que tem na literatura, tem a hipótese, pelo que está escrito sobre coisas parecidas, deve ser assim mesmo, e tem uma fundamentação da pesquisa, da experiência do pesquisador. Por isso que o doutor, ele não pode sair da academia e entrar no doutorado diretamente sem ter uma vivência profissional, qualquer que ela seja. Porque ele tem que ter, na sua vivência profissional, uma experiência que possa lhe gerar ideias que ele possa querer pesquisar e pôr em prova. Então, essa é a hipótese. E aí vem os objetivos gerais e específicos. Então, gente, veja, olha, nós estamos diante de aquilo que a gente chama de introdução. Objetivos gerais e específicos fazem parte do capítulo da introdução. Inapropriadamente, muitas teses, os programas tiram os objetivos da introdução e querem colocar os objetivos como um capítulo independente. Isso não tem nenhum sentido, porque o sentido da introdução é você trazer o seu leitor para dentro da sua pesquisa, do seu universo, que culmina para você dizer para ele, olha, diante disso que está aqui, o meu objetivo é isso. E os objetivos, então, gente, é o que o pesquisador almeja. É o que ele quer in cuore, no coração dele. O que é que ele quer? Certo? Ele quer o quê? Ele quer, de uma forma geral, objetivo geral, ele quer a contribuição que o pesquisador pretende dar ao tema da pesquisa. Isso é o objetivo geral. Qual a contribuição que eu quero dar ao meu tema, que são técnicas operatórias de cirurgia experimental? Então, o meu objetivo geral é contribuir para o aprimoramento da técnica operatória da cirurgia bariátrica e metabólica. Isso é o que eu quero. Agora, especificamente, é com o meu modelo experimental. O que é que eu espero que o meu modelo experimental proposto, que é a interposição ideal, então o objetivo específico, testar ou avaliar a eficácia da interposição ideal em pacientes metabólicos e obesos. Então, isso é bem claro. O objetivo específico diz respeito ao modelo, o que é que o pesquisador quer. Objetivo é o que o pesquisador quer. Com a utilização do modelo experimental proposto, que é que eu espero que o meu modelo experimental me dê, e o geral é o que é a contribuição que eu quero dar ao tema que eu estou estudando. Então vem o capítulo dos métodos. O capítulo dos métodos essa já vai aqui uma consideração muito interessante. Eu vou dizer qual é essa consideração. Antigamente, o capítulo se chamava material, não materials. Não era materials, era material e métodos. Bons tempos. Primeiro, eu era jovem, isso é ótimo. E segundo, tinha uma filosofia nessa questão. Havia uma filosofia nisso. Material era e é ainda hoje o material, especificamente o substrato biológico sobre o qual a sua pesquisa está sendo feita. Veja, gente, é simples assim. O material é
o ser humano que está sendo operado, é o rato sobre o qual está se fazendo o experimento, é a cultura de células que está sendo trabalhada. Este é o material. Por isso que não é materials, não é materiais e métodos. Era, porque agora acabou essa história, ficou só métodos, vamos chegar lá para dizer por quê. Então, material era isso aí. E métodos, então era todo o conjunto de procedimentos com a parafernália tecnológica, com os implementos, com os fios de sutura, com os porta-agulhas, com etc, etc. Isso são os métodos. E o porta-agulhas seriam, então, os materiais, porque só tem essa palavra mesmo para dizer, no método, quer dizer, os materiais que são colocados no método para que a gente possa realizar aquela pesquisa. Agora, o material é o substrato orgânico. E o capítulo começava pela caracterização do seu material. Que material exatamente você vai fazer? Os seus ratos? Mas que ratos são? Qual é a raça, etc. Então isso foi evoluindo e alguém propôs, certamente, eu não rastreei, não consegui rastrear, quem foi que começou a tirar o material da questão e botar o capítulo de métodos. Como se métodos, procedimentos, fosse a mesma coisa que algo concreto como o substrato. Uma coisa é uma coisa, aquela coisa do Descartes. Uma ideia tem todos os atributos. Então, o material, os métodos não têm os atributos do material, que é o ser concreto, certo? Então, o material, no nosso caso, acabou o material, ficou só métodos, absolutamente inadequado do ponto de vista lógico, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista filosófico e doutrinário. Completamente inadequado, porque métodos tem uma coisa a ser considerada, que é algo de concreto, no caso, do nosso substrato orgânico. De qualquer forma, ficou assim, não tem jeito, é irreversível. Todos os editores usam methods, alguns ainda methods and materials, que é mais ainda inadequado, porque consideram os materials somente a matéria inanimada, né, e não o ser vivo, porta-agulha, etc. Bom, de qualquer forma, feita essa digressão assim, só para mostrar, mas é assim que está a história, a gente tem que amarrar o burro onde o burro do dono manda, não tem jeito, então a gente vai fazer, não é, o que eles estão pedindo mesmo, que é colocar o capítulo de métodos. Em inglês, methods, isso que a gente vai fazer. A primeira coisa, a gente vai fazer o tipo de estudo. Começamos com isso, porque realmente é com aquela coisa do fio de Ariadne, uma lógica, uma cronologia racional. A primeira coisa eu vou fazer um estudo desse tipo. O meu tipo o meu estudo é um ensaio clínico prospectivo randomizado, duplo cego, esse é o meu tipo de estudo. A aprovação ética, esse estudo foi aprovado pela comissão, o número da aprovação, etc, etc. Isso é muito importante. E aí vem a caracterização da amostra, gente. Isso é o que era o antigo material, o material antigo. A caracterização, a amostra era o material, e o material era a amostra. Como desapareceu o nome material, caracterização da amostra. Tudo bem, dá para ir sem muito choro e ranger de dentes, dá para seguir essa lógica. Caracterização da amostra. Então, que tipo é? É um homem, é do sexo masculino, etc. Então vamos caracterizar a amostra, dizendo a espécie, etc, etc, número de elementos da amostra, né, e identificação de substratos, que são as pessoas, etc, etc. Se for pessoas, dados antropomórficos e demográficos, Ave Maria, cadê sou eu aqui, o Lula sem S? Onde é que está o S antropomórfico? Espécie, rara linhagem de peso dos animais, raça, etc, características biológicas, tudo isso é caracterização da amostra. Nós temos caracteres, pois não, pode... Professor, demográficos, a gente obtém, é o que a gente sintetiza na tabela de número 1 de um paper, né? Seriam esses os dados demográficos a serem colocados nessa, ou não tão extenso quanto a tabela lá? Seria esta, você tem que... Exatamente. Vamos colocar aqui, isso quando é animal, não há controvérsia, sim, certo? Sim. Ninguém vai colocar uma tabela sobre os animais fora dessa ordem, certo, dessa sequência. Mas na pesquisa clínica, nós temos a primeira coisa de fazer, quando nós estamos caracterizando uma amostra, é dizer a nossa amostra. Amostra quer dizer a palavra, a amostra. Sim. Significa que é algo que vai representar outra coisa. Eu estou tirando uma amostra que representa esse papel daqui, que é o universo, certo? Okay. Então, essa amostra, o que é que eu tirei do universo? Se o meu universo são as pessoas, a amostra é aquilo que eu tirei. Então, o que é que eu
tirei do universo? Eu tirei do universo pessoas com idade tal, porque isso foi que eu colhi para inserir sobre essa amostra a minha pesquisa, tá certo? Então, eles são simplesmente o substrato da pesquisa. Onde eu vou, eu não comecei a pesquisar ainda. Eu só começo a pesquisar quando eu começo a fazer brotar os resultados. Não, Aí entendi. é que eu pesquiso, A minha dúvida é o nível de detalhamento total e absoluto, bem detalhado. Demográficos. Todos os detalhamentos que forem relevantes. Ok. Certo? Bom, aí vamos lá, vai continuando com a nossa arenga, né? Aí vamos continuar aqui com o nosso distribuição em grupos. Isso é muito importante, até engraçado, não digam divisões em divisão. Os pacientes foram divididos porque ele não é Salomão, né, que manda cortar, vai para metade para cada mãe, não vamos dividir nada, a gente vai simplesmente distribuir um elemento para lá e outro para cá. Não é questão linguística, isso é só folclórica. Distribuição em grupos, isso aí é importante, quantos grupos foram constituídos, e esses grupos foram constituídos com que critérios de inclusão? Né? Quais os critérios de inclusão, de exclusão, que fizeram com que esses... Então você tem que caracterizar muito bem a sua amostragem, com todos esses dados. E aí vem em seguida os chamados procedimentos experimentais. Então nós vamos fazer agora toda um caminho de procedimentos para chegarmos aos nossos resultados. Descrevemos diversos procedimentos, vemos que parâmetros, tudo isso tem que ser definido com muita clareza, e não é difícil não. Se a gente segue essa linha, esse fio de Ariadne aí, essa linha sequencial, não é difícil chegar lá. E ainda estamos na sessão de métodos. De métodos. Né? Estamos aqui tudo ainda dos métodos. Nós ainda não fizemos brotar resultados. Certo. Então não pode falar em capítulo de resultados, se eles não existem. É a mesma coisa que falar em capítulo de fantasma. Mas não tem fantasma, então vamos falar em capítulo de fantasma. O resultado não aparece ainda. Não há resultado algum da nossa pesquisa. O que nós estamos é nos aprontando para colher os resultados. Por isso se chama método. Nós estamos dizendo o que é que nós fizemos para chegar aos nossos resultados. Que resultados são esses? Não sei ainda, não temos resultados ainda. Tá? Então essa aqui é a nossa... Bom, e o tratamento estatístico? O tratamento estatístico, quero dizer aqui, nós vamos dizer que tratamento estatístico nós pretendemos dar na nossa pesquisa, aos nossos dados, que nós vamos obter no futuro, quando nós começarmos a colher os resultados. Tamanho da amostra. Então, esse aqui, ó, tratamento estatístico e tamanho da amostra, é assunto do profissional. Isso tem que ser consultado um estatístico, ele tem que ser perguntado, um estatístico, por favor, quais são as provas estatísticas que você acha que nós devemos, um profissional, que ele vive estudando esse tipo de área, a área da estatística, que é como vocês sabem, a estatística é uma disciplina oriunda da matemática. Então nós temos um matemático aí. Nós somos das ciências da vida, nós não somos matemáticos. Então nós temos que entregar a essa pessoa um estatístico, matemático, se bem que um matemático ligado à área biológica, um bioestatista, também não pode ser um indivíduo que é físico, que é ligado às pesquisas da física, da bioquímica, da química. Não, nós temos que colocar um indivíduo que seja um bioestatístico, que tenha esse teor de procurar ver a coisa dentro do universo da biologia. Mas aqui, só fazendo um parênteses, professor, Pois sem não. dúvida, eu concordo que é importantíssimo que a gente conte com a ajuda de um estatístico, mas eu ressalto a importância de um pesquisador direcionar esse tratamento, né? Que tipo de abordagem o estatístico vai fazer. Por quê? Porque o pesquisador é que vai ter que dizer para o estatístico quais são as variáveis que ele quer analisar, qual o possível comportamento dessa variável, enfim, o tipo de variável, se é uma variável contínua ou não,
enfim, o tipo de variável, o comportamento se é normal ou não, e, portanto, aí o estatístico é que vai escolher as provas, mas quem vai nortear a pesquisa, o estatístico vai dar as provas possíveis para aquela situação. Quem determina é o pesquisador. Quem determina o que vai ser encontrado, o que é importante é o pesquisador. Ele que quer saber se ele vai dividir os dados deles em sim ou não, se vai aplicar vai dividir a variável X em categorias, ou se ele vai se ela for uma variável contínua, se a gente vai usar, ao invés de dividir em categorias, ele vai usar a propriedade de ser uma variável contínua, portanto, tendo maior poder estatístico, só que ele perde a relevância, não fica muito claro. Por exemplo, foram transfundidos 21 bolsas em média, né? Mas, assim, é melhor você dizer em que categoria com mais frequência você obteve um resultado do que dar apenas um número solto no vento. Então, é importante esse tipo o norte quem dá é o pesquisador. O norte realmente quem dá é o pesquisador, né? O tamanho da amostra, ok, fica por conta do estatístico, mas realmente, e aí de novo o pesquisador vai te voltar com uma pergunta, se você quer analisar de maneira contínua ou não, mas realmente a gente não pode e nem é possível delegar ao estatístico algumas responsabilidades que são nossas. Sem dúvida, essa sua intervenção é absolutamente verdadeira, em número, gênero e grau, é exatamente isso. Não vou nem repetir, porque você foi tão clara que todos entenderam. Então é isso mesmo, eu concordo em toto com isso aí. Bom, então, essa é a questão. O estatístico consultado, sob a orientação do pesquisador, orientação estrita, o pesquisador deve realmente entender a filosofia da estatística. O pesquisador não tem que fazer, sabe fazer conta. Eu não sei fazer conta, só muito mal de somar. Mas eu quero dizer ao estatístico o que é que eu espero que a estatística me dê. Isso sim. Então, isso com muita clareza, e para isso você tem que entender os princípios fundamentais da estatística. E os tipos de variáveis que está bem acoplado aos parâmetros a serem avaliados, como já a Melanie, a doutora Melanie já falou, variáveis de vários tipos, rapidamente, que reitero o que ela falou, que as variáveis de poder maior, o tipo de mensuração de variável de maior poder são as variáveis contínuas, como metros, centímetros, milímetros, etc. A altura, peso, são variáveis contínuas que podem ser desdobradas até nas suas pequenas dimensões e que têm um poder muito maior de detectar diferenças. De que, quando se trata dessas variáveis contínuas, o poder de detectar diferenças entre dois grupos é muito maior do que nas variáveis simplesmente categóricas, que não têm um desdobramento maior do ponto de vista matemático, que não sejam isomorfas à matemática. Então, são essas coisas, provas estatísticas, como eu já falei, quais são exatamente as provas, e esse é o tipo de trabalho que nós queremos conversar com vocês. Agora, eu gostaria de continuar pedindo a ajuda dos meus prezados tecnólogos aqui, para que a gente pudesse colocar assim rapidamente, só aquele último quadro, eu acho que eu escapei aqui, mas de qualquer forma, é essa questão dos componentes da tese. Então, o capítulo da introdução nós já vimos, o capítulo de métodos, isso, obrigado, meu querido. É só aquela coisa tipo assim, aqui atrás, vamos lá, eu vou chegar lá. Bom, para finalizar, nós vimos o capítulo de métodos, depois veio o capítulo de resultados. Então, vimos tudo isso aqui, toda essa gama de informações tem que estar, acopladas. É aquele diapositivo, só queria mostrar o diapositivo aí, que é exatamente aquele onde tem todas essas partes da tese, mas só para ilustrar, foi o último da aula passada.
Foi o último, o último slide. O primeiro que o Não último é? do primeiro, O último do antes primeiro. do intervalo. O último. Isso É isso. Mostra aí, por favor, para o pessoal. Então, gente, nós temos aqui o método, nós já vimos resultados. Isso não tem muita ciência em dizer a vocês o que são os resultados. É uma coisa bastante intuitiva. Só que na expressão dos resultados, vejam que coisa interessante e como isso é algo diferente do trabalho produzido para um periódico e o trabalho produzido por uma tese. Nos resultados da tese, nós temos que fazer 3 níveis de resultados. Primeiro, nós temos que fazer um pequeno discurso, um discurso a respeito do que nós encontramos. E tudo objetivo, no capítulo de resultados, nunca, mas nunca mesmo, nós devemos fazer nenhum comentário. Apenas dizer o que foi encontrado. E se houve comparação, qual foi o resultado da comparação? Sem entrar no mérito. Simplesmente, os resultados é um capítulo muito seco, onde o leitor deve ter uma radiografia do que foi encontrado na pesquisa, sem nenhum julgamento de valor. Então, isso é um outro problema que nós vemos em algumas teses. O indivíduo vai, nos resultados, ele diz os resultados e já faz comentários sobre o resultado. Então, isso dilui o impacto dos resultados. Nós vamos ter um capítulo logo a seguir, que é o capítulo de discussão, que nós vamos dizer já para vocês o que é que deve estar nesse capítulo. E nesse capítulo de discussão, vamos discutir os resultados, tá certo? E não no capítulo dos resultados propriamente ditos, porque nesse capítulo é um capítulo seco, informativo, sem nenhum comentário acoplado. E aí nós temos 3 níveis de exposição na tese. Na tese, nós temos que ter um discurso sobre o resultado. Foi encontrado isso, aquilo. Uma tabela onde esses resultados estejam sumarizados na tabela. E um gráfico onde esses resultados estejam visibilizados, visualizados num gráfico. Então, essas 3 dimensões na tese é absolutamente pertinentes. Enquanto que no trabalho que você vai mandar para um periódico, não. Porque você vai ter uma sobreposição de coisas que, dada a restrição financeira dos periódicos, isso não é possível. E quando na tese o único prejudicado financeiramente vai ser o próprio candidato, né? E ele pode fazer isso a seu bel prazer, sem nenhum problema, e que está, inclusive, dando à banca examinadora. Tem que ter muito isso em mente para quem é esse relatório tese. Então, tese, discurso, resultado, mais gráfico, ou mais tabela e gráfico. Já no periódico, você tem que escolher como é que você vai fazer para não onerar, fazer a coisa o mais condensada possível, que não é o caso da tese. Então, resultados, sem comentários, discurso, tabela e gráfico. Discussão. Aí é o capítulo do pesquisador, onde ele deita e rola nesse capítulo. Ele deve discutir tudo. Ele deve discutir por que é que ele escolheu determinado animal de experimentação. Ou por que ele foi diretamente para o homem. Tudo o que ele quiser discutir. Onde ele achar que tem algo que ele precisa esclarecer aos seus leitores, as razões pelas quais ele agiu de determinado modo, ele deve fazer isso. E então tem a discussão dos resultados. Antigamente era comentários, o capítulo, gente. Veja como a coisa evolui. Era comentários, mas depois começou-se a ver, acertadamente desta vez, que não seria só comentários, porque haveria uma discussão onde você vai antepor outros trabalhos de outros pesquisadores. Então não só são os seus comentários sobre os seus resultados, como seriam discussão dos resultados ou comentários sobre meus resultados. Não, é discussão dos meus resultados, porque você vai dar voz pode tirar agora, meu querido amigo, por favor, isso. Você dá voz nesse capítulo de discussão, você vai dar voz aos outros pesquisadores, inclusive os que não concordam com você.
Os que tiveram resultados conflitantes com os seus. Você vai discutir com eles. Você vai discutir também com os pesquisadores que foram, os trabalhos foram concomitantes ao seu caso, os resultados foram também pertinentes e consecudâneos com os seus. Então, isso é verdadeiramente um capítulo de discussão. E como da discussão nasce a luz, isso é verdade. No sentido científico, a boa discussão, aquela que gera mais luz do que calor, aquela que é tida como uma discussão objetiva, sem aspectos pessoais, sem querer os componentes da discussão, os que estão discutindo, se apadrinhar das suas ideias de uma forma pessoal, como se uma contestação a uma ideia sua fosse uma contestação à sua pessoa, que não é verdade. Nós estamos discutindo as ideias e não as pessoas. Então, se a discussão é feita nesse clima, ela gera as conclusões. E aí é que está o grande erro que nós vemos. A gente realmente viu um erro assim muito, muito triste, que é na discussão de algumas teses, os pesquisadores repetirem os resultados da sua pesquisa. Não é esse o aspecto. A discussão, a conclusão, é a síntese hegeliana, é a síntese aristotélica e socrática, é aquela síntese da filosofia da coisa, onde você discutiu os resultados, você discutiu uma série de coisas ali no seu capítulo de discussão, e você então chegou à conclusão. E aí essa conclusão vale não para a amostra que lhe foi retirada, gente. Isso é muito importante. As conclusões não dizem respeito à amostra, àqueles 38 pacientes que você operou, não. Elas dizem respeito ao universo a que pertencem aqueles 38 pacientes. Elas têm que ser as conclusões generalizadas para o universo do qual derivaram aqueles pacientes que você operou, que foram oriundos daquele universo. Então, esses 38 pacientes que foram submetidos à intervenção cirúrgica com interposição ileal isolada, eles tiveram os resultados é fenomenologia, fenômenos, você vai dizer nos resultados, os fenômenos, eles tiveram melhora da sua glicemia, emagreceram, etc, etc. Isto é a amostra. Você discute os resultados do capítulo de discussão e chega à conclusão. A conclusão, a intervenção, a cirurgia ileal, a interposição ileal, melhora. Não é que melhorou. Não só melhorou na minha amostra, como ela melhora para qualquer paciente que vier a ser operado amanhã, depois, daqui a um ano, ela vai melhorar. Isso é uma conclusão, um julgamento de valor, enquanto que o resultado é uma constatação de fatos. São coisas diferentes. E então é triste você ver uma tese bem elaborada no fim, o pesquisador não tem essa visão, essa coisa preciosa de que lhe é autorizado pela ciência, não só pela ciência biológica do que ele fez, mas pela ciência matemática do que ele comprovou pela sua estatística, que aquela intervenção, e não o acaso, porque é para isso que a estatística serve nos ensaios experimentais, provar que foi a intervenção que você fez e não o acaso que fez com que você tivesse esses resultados, e então eles podem ser extrapolados para a população semelhante à da sua amostra. Isso é um ponto importante. Eu acho que é importante a generalização, ou melhor, a extrapolação dos resultados da sua tese, desde que devidamente conduzida, para pacientes ou seres vivos semelhantes ao da sua amostra. Isso é uma coisa. Isso é o resultado, é a conclusão da sua tese. Agora, um cuidado que se tem que tomar é que esta conclusão se aplica aos semelhantes à amostra. Né? Perfeito. O cuidado é que
trazendo esse raciocínio para o paciente da pesquisa clínica. Eu escolho um paciente com perfil X e testo uma intervenção Y. Então, muito bem. A minha conclusão vai ser, se der tudo certo, a intervenção Y funciona nos pacientes de perfil X. Ponto. É aí que termina. O cuidado que você tem que tomar é que, será que a intervenção Y se aplica para o paciente de perfil A ou B? Não se sabe, só se fizer outra pesquisa. Outra pesquisa. Então é importante isso. A conclusão se aplica aos semelhantes da amostra. Sem dúvida nenhuma. Certo? Isso mesmo. Mas se aplica a todo o universo. Sim. Quer dizer, o cara que vai nascer Sim. ainda, se ele tiver um perfil semelhante ao da amostra, Sim. ele vai se beneficiar pela intervenção. Exatamente. Certo? Muito bom. Então essa é a questão das conclusões. Então nós temos aí outras coisas, como o resumo, o resumo é tranquilo, o resumo tem que ser estruturado, né, todos sabem, com o subsídio, e depois vem os objetivos, depois vem o métodos, conclusões, resultados, conclusões. Isso, o resumo estruturado é muito interessante que haja uma divisão. As referências, gente... Aqui Só um minutinho, professor. Qual a diferença entre resumo e abstract? Olha, o resumo e o abstract. Eu acho que o abstract é a tradução pura e literal do resumo, o abstract, certo? É isso que eu sinto, né, do ponto de vista intuitivo. Eu não tenho, assim, Se você tem outra ideia, eu até gostaria de ouvir. Na verdade, assim, varia um pouco de revista para revista. Às vezes eles se sobrepõem, mas eles não necessariamente têm a mesma expressão. Eles têm algumas pequenas diferenças. Eu não saberia dizer exatamente todas, mas eles não necessariamente se sobrepõem, não são sinônimos necessariamente. Tem algumas características, eu vou ficar lhe devendo. Eu perguntei justamente porque eu também tenho essa dúvida. Eu agradeço porque vou aprender. Porque para mim, resumir hábito é a mesma coisa. Mas se você me dizer aqui, eu agradeço. Santa Melanie, ótimo, maravilha, obrigado. Um último comentário. Evitem na discussão usar voz passiva. Foi achado que, foi feito que, não. O autor encontrou que, os autores encontraram que. O autor testou, os autores testaram. Não usem voz passiva na discussão. Ótimo, isso é uma boa dica de redação, sem dúvida nenhuma. E aí nós temos as referências, né, gente? Referências bibliográficas. Não usem ou tomem muito cuidado. Os resultados nem pensar. Na discussão, talvez com cautela. Pois bem, então, gente, as referências aqui para a gente estar chegando no fim dessa conversa, as referências são modos de se colocar os trabalhos que foram consultados. Existem normas, as normas chamadas de Vancouver são as mais populares entre os editores, devem ser seguidas por todos, mesmo nas teses. Não vejo nenhuma diferença entre referenciar tese de um jeito e artigo de periódico de outro. Tem que ser uma coisa só, deve ser uma coisa só. E isso é muito tranquilo, tem regras bastante singelas, e estão aí para serem consultadas. A Convenção de Vancouver que é a mais simples, a mais direta e a mais amigável. Um pouco sobre figuras e tabelas. Nós sabemos que, como eu já falei, o gráfico é uma figura. Então, o gráfico é só para dizer que muita gente não tem isso em mente, muito, muito intenso, que a figura, além das fotografias, dos desenhos, dos esquemas, tem as tabelas. E falta sempre agora aquilo que chamava-se antigamente de quadro. Não é? Porque o quadro não é uma tabela. Então a gente vê, mas apareceu a palavra quadro das publicações. Isso é uma coisa, só uma curiosidade que às vezes é um esquema que está sendo dito, um algoritmo que está sendo colocado num quadro para que as pessoas tenham uma ideia de um procedimento ou de alguma coisa assim. Normalmente é isso. Tem letra nas figuras. Não, um quadro é um quadro mesmo, né? Seria um quadro. Mas normalmente as pessoas estão colocando como tabela os editores, o que eu acho meio impróprio, mas não é grave, não é heresia. Mas tem, só para chamar a atenção, que também tem a entidade chamada quadro, que não é nem figura, nem tabela, é um quadro. Pois bem, normalmente no capítulo do metro mostrando algum algoritmo, como foi feito algum determinado tipo de procedimento, as etapas, para poder ficar isso bem claro. Bom, gente, então veja, essa é a nossa conversa de hoje, né? Estamos chegando no final.
E é interessante que vocês possam ver, depois dessas 2 horas aqui conosco, de que esse relatório chamado tese acadêmica, ele é bem uma entidade bem específica, bem individualizada, que vocês podem dominar todos os aspectos dessa entidade, tendo aquilo que a gente chama de hands-on, ou seja, fazendo uma tese. Então, nesse curso de metodologia, nós nos propusemos a opinar a respeito de qualquer, junto com vocês, informar a vocês, ou qualquer coisa que sejamos solicitados, especificamente, basta nos enviar um e-mail para que nós possamos responder de uma forma bastante pontual a respeito de qualquer aspecto da tese, de como fazer uma tese acadêmica. Não só receita de bolo, mas também esses conceitos. Se alguém discorda, eu fico muito feliz em poder aprender alguma coisa nova, ou se eu estou cometendo algum equívoco conceitual, que seja corrigido para que eu possa passar a fazê-los corretamente. Essa é o nosso universo, e muito obrigado pela atenção de vocês, e a nossa amiga, a doutora Melanie, também vai se despedir. Pode falar, Melanie. Não, realmente eu agradeço muito sua excelente palestra, eu reitero que venho aprendendo muito nessa caminhada ao seu lado, e eu convido a todos que continuem a discussão por e-mail ou no nosso site, e também de minha parte, se houver qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado.